Olha nós aqui outra vez. Boa noite. 19 horas 15 minutos desta quinta-feira. Como estamos em reclusão aqui na nossa casa, a gente procura se distrair um pouquinho gravando os vídeos para vocês. Isso aqui é mais um vídeo que eu faço, não é? Reportando mais um lançamento de um livro meu aqui. Na verdade, esse livro já faz algum tempo, alguns meses que ele foi lançado, foi editado, e eu ainda não fiz o vídeo dele, então aqui vai. Essa aqui é a minha última obra. Livro muito bonito, editado lá na editora da Academia Independente de Letras. Muito bonita, né? A editoração, a diagramação. É um livro muito bem feito. Capa, caprichada mesmo, né? Contracapa. Olha os detalhes da capa. Vocês estão vendo aqui. Havia cruzes de Nosso Senhor. As estações, com a última, que é a cruz lateral aqui. Por que essa capa? O nome e o título do livro já diz. Uma história de conversão. Uma história de conversão. O projeto de Deus para a minha vida. Uma história de conversão, projeto de Deus para a minha vida. Aqui atrás nós temos aqui: a fé instruída nos leva à compreensão dos mistérios de Deus. Está aqui, ó. Essa frase é minha. Eu a criei para embasar mais o livro, para dar mais um direcionamento, né, do conteúdo do livro. Eu digo assim aqui na contracapa: esta pequena publicação proponho-me a compartilhar com todos os cristãos que creem em Jesus Cristo a história da minha conversão à Igreja Católica. De forma muito especial e carinhosa, testemunho que pela Igreja Católica recebi a fé como um inestimável dom de Deus para a nossa vida. Ela foi alavancada pela minha esposa e, de certa forma, pelos meus pais também. Dito isso, eu vou mostrar um pouquinho dentro dele aqui, né, a beleza desse layout, dessa edição, né? Aqui vai o meu currículo, né, minha biografia. Olha que bonito, olha só que bonito. Trabalho bem feito lá da Academia Independente de Letras, da cidade pernambucana de São João, lá no Agreste, a qual eu faço parte, né? Sou acadêmico lá. Olha que bonito. Trabalho lindo. Olha só. Aqui a logomarca da academia, ó. Esta publicação eu ofereço à minha esposa Roseli, a nossos filhos Keren, Marcos e Danielen, porque somos todos frutos de um amor nessa construção divina, que é a nossa família. Ofereço ainda com toda a minha gratidão ao Senhor da vida, que tem nos protegido e ungido de bênçãos, graças na sagrada condução dos nossos caminhos rumo à felicidade eterna. Aí, sempre com esse detalhe em preto aqui, né? Muito bonito, né? Aí eu faço uma apresentação do livro, não é? Tem um texto aqui, uma frase aqui: o tempo faz mais convertidos do que a razão. O tempo faz mais convertidos do que a razão. Nesta pequena publicação, proponho-me a compartilhar com todos os cristãos que creem em Jesus Cristo, apresentando a história da minha conversão à Igreja Católica. Mas antes, durante a minha adolescência, eu ainda sob os cuidados de meus pais, militei dentro da doutrina espírita e, como tal, recebi toda a informação e formação decorrente daquela doutrina, que, segundo os espíritas, é uma ciência. Não quero, nesta publicação, confrontar com meus irmãos do espiritismo, mas apenas mostrar que, desde pequeno, o Senhor tinha um projeto para mim. E assim foi com um leve toque que mudou meu destino a partir do meu casamento.
que depois passei a entender como o sacramento do matrimônio determinou a vontade de Deus em minha vida. A partir de então, os caminhos foram se abrindo e eu fui aderindo à doutrina católica e aos poucos compreendendo sua teologia à luz das Sagradas Escrituras. Minha fé, então, começou a crescer embasada na santa palavra dos evangelhos, dos profetas, dos santos e anjos de Deus. De forma muito especial e carinhosa, descobri um grande amor e afeto pela Rainha do céu e da terra, Maria, a esposa do Espírito Santo. Percebi também que a nossa família é a pequena igreja doméstica, onde o pai é o sacerdote da casa e a mãe a rainha do marido e dos filhos. E que lá é um sacrário de amor, de entrega, de comunhão e de partilha sob a proteção de Deus. Por fim, testemunho que pela Igreja Católica recebi a fé como um inestimável dom de Deus para a nossa vida. Ela foi alavancada pela minha esposa e, de certa forma, pelos meus pais também. Isso aqui, então, é o que eu falo na apresentação do livro. Bom, o livro tem duas partes. A primeira parte começa aqui. Parte 1, aqui na ponta do meu dedo. Parte 1. Essa parte 1 eu faço um relato, através de textos, crônicas, da minha conversão. Eu não vou ler, apenas vou mostrar aqui os títulos a que se refere essa primeira parte do livro, parte 1. Faço relatos da minha conversão. Devo dizer antes que a minha conversão começa desde criança, adolescente. Né? O livro foi baseado assim, eu escrevi esse livro me reportando como Deus veio trabalhando, se manifestando nesse processo conversivo meu, desde criança. Então eu coloco aqui, eu abro assim, minha introdução na Igreja Católica. Então, é um texto até meio longo. Meio longo. Uma página, duas, três, quatro páginas e meia. Depois eu mudo, já entra aqui, conquistas e amadurecimento da fé. Depois entra assim, a minha vida hoje. Depois vem, por que sou católico? Testemunhos. Fase da doença. Sequestro. Renovação carismática. Curso de teologia. Virgindade. Espiritismo. O esclarecimento da fé. Tempos da juventude. Prática da oração. Graça alcançada. Conversão é adorar o Santíssimo Sacramento. Por que vou à missa? Roma, capital mundial da fé. Estudos da Bíblia. Tia Laura, o processo da conversão. A fé e a confiança em Deus. Santidade. Bíblia e oração. A fé desde criança. Obra do Paráclito. Deus está conosco na caminhada e por aí vai. Né? E vai. Bom, aí chega numa parte do livro que entra a parte 2. Parte 2 do livro. Parte 2. O que acontece na parte 2? São poemas cristãos. São poesias de pura espiritualidade que eu coloquei no livro. Não é? Afinal de contas, a conversão é um processo espiritual. É Deus agindo em você. É Deus se manifestando na sua conversão. Aí eu tenho poesias assim, Economia de Deus, Missa Requiem, Não Sou Mais o Mesmo, Graças e Bênçãos, Ai de Ti, Experiências da Fé, Pedagogia do Eu, Tratamento da Alma, A Fé do Ocidente, Assim Diz o Profeta, Sal e Enxofre. São poesias. Então, nessa segunda parte 2 do livro, eu tenho aqui um total de 171 poesias, poemas de espiritualidade. Já na parte 1 do livro, ou seja, as crônicas, eu tenho um total de 98 textos crônicas, falando da minha conversão. Então,
comentando um pouco, né? Eu diria o seguinte, é um processo. Por que é que eu virei católico? Começa assim, eu desde criança já tinha alguns repentes, quando eu via, por exemplo, nas igrejas próximas da minha casa, eu era garoto ainda, aos domingos de manhã, por exemplo, naqueles alto-falantes, nas torres da igreja, soltavam lá aquela Ave Maria de Gounod. Eu ficava encantado com aquela música. E parece que Nossa Senhora vinha sobre mim falar comigo. Eu adorava e ainda adoro a música, as Ave Marias, que são várias musicalidades, né? Eu tinha sempre o acompanhamento de meus pais na doutrina espírita. Eu frequentei catecismo espírita, li algumas obras do Espiritismo, Allan Kardec, Espiritismo, Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Reencarnação. Eu participei, a minha formação foi até perto dos 18 anos. Mas eu percebi uma coisa, eu nunca estava satisfeito com a questão da fé. Eu parece que sempre vacilava um pouco, porque eu não me continha, não me satisfazia em apenas receber informações de caráter científico. O Espírito afirma. Eu também, como já fui espírita, digo, realmente, o Espiritismo é uma ciência. Portanto, não é uma religião. E o que é religião? Hoje, eu afirmo, religião é um religar-se. Religião vem de religar. Religar o que a quê? Religar-nos a Deus. Nós não podemos admitir que somos independentes, temos uma vida dependente, somos donos do nosso nariz. Não. Se nós estamos assim é porque o pecado nos separou, nos distanciou de Deus. E Ele está sempre ali. Volta, meu filho. Volta. O Evangelho tem isso aí. O filho pródigo. Jesus falando. Porque volta, meu filho, volta. Porque nós devemos proceder como os filhos pródigos. Nós caímos no pecado, nos afastamos de Deus e precisamos retornar. Então esse processo de religar-se é uma religião. E aí entra a palavrinha, é um converter-se. O que é conversão? Voltar. Você está numa mão, opa, está errado, tem que voltar. Eu tenho que tomar direções. Esquerda ou direita, isso no trânsito é muito comum, né? Conversão à esquerda, conversão à direita, conversão à ré. Mesma coisa, no processo de conversão, onde eu escrevo aqui, nesta obra minha, eu mostro como foi esse processo meu, a minha conversão, desde criança, não é? Apesar de estar sendo acompanhado por meus pais, que me criaram muito bem nesse sentido, eu posso dizer que sou uma pessoa religiosa, não é? Uma pessoa que segue a Deus, hoje muito mais, né? Sigo a palavra, a santa palavra. E aí a minha mocidade foi indo, foi amadurecendo. De repente, eu ingresso na carreira das armas, não é? Carreira militar no Exército. E eis que eu me desvinculo dos meus pais. Aí parece que é aquele passarinho, né, que foge da gaiola, que alça voo à liberdade. Foi o que aconteceu comigo. Depois de formado, sargento e tal, eu vim embora para Lorena. Aqui em Lorena, eu conheci a minha esposa, nos casamos. Por isso que eu digo, foi pelo matrimônio que a minha conversão se consolidou. Ela já vinha vindo antes. Ela não veio assim por capricho, não. Ela veio porque Deus tinha um projeto para mim. Por isso que eu digo aqui, o projeto de Deus para a minha vida. Foi o projeto dele, ele me tocou. O projeto dele. Isso não foi mérito meu. Não, isso foi coisa de Deus. Ele que me pegou e mudou o sentido da minha vida. Eu mudei, eu me converti. Uma vez convertido, eu tive a oportunidade, né, de conhecer bem a doutrina da igreja, conhecer inicialmente o que é a missa, o que se celebra na missa, a Eucaristia, depois veio a Santa Palavra, a Bíblia, os estudos de teologia que eu fiz, eu fui lendo os documentos da igreja, fui aprofundando, fui conhecendo os meandros dessa igreja em que eu depositava a minha fé. Que é a pergunta que eu fazia antes, né, no começo
em que estou pondo a minha fé. E eu tinha isso comigo. Falei, eu vou descobrir, vou perceber, vou estudar isso. E não foi assim, caindo de peito aberto, não. E a minha mulher nunca me forçou a nada. Ela nunca me forçou ou me impôs, vira para o católico. Não, ela deixou tranquilo. Eu, no começo, fui um pouco recalcitrante. Passei pelo menos alguns anos casado, mas ela indo à missa e eu não. Aí veio o advento da tia Laura, né? Tia Laura, da renovação carismática aqui em Lorena. Foi na renovação carismática que eu mergulhei. Dei um mergulho nas águas da graça, do Espírito, da sabedoria. Aí a coisa foi embora, né? E hoje eu concluo. Eu sempre quis, falei, preciso botar no livro isso. Esse processo meu. Então nada melhor do que eu comentar sobre esse livro, né? Uma história de conversão, no momento desse que nós estamos em plena quaresma. Quaresma pede silêncio, contemplação, oração, jejum, caridade. E a gente alia isso a esse período de reclusão nas nossas casas. A coisa parece que foi melhor ainda, acho que foi Deus mesmo, falou, não, essa pandemia vai aparecer dentro da quaresma. Deus, por isso que eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu falei, vou gravar esse vídeo mostrando esse livro para que o pessoal receba um pouquinho desse meu compartilhamento, dessa obra que eu fiz aqui, né? Muito bonita, um layout extraordinário da AIL, Academia Independente de Letras. Foi eles que me fizeram isso aqui. É um livro que tem é um livro grande, grosso, né? Tem 177 páginas, olha que bonito. Olha só. Distintivo aqui da AIL. Quer ver? Olha só que bonito. Olha eu quando era mais bonito aqui, ó. Agora eu tô meio feio, né? Então eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito, honrado mesmo pelo trabalho que me foi feito, né? Pela competência da confecção deste livro. Layout, diagramação, capa, contracapa, coisa maravilhosa. Eu já botei a venda aqui, né? Aqui no shopping de Lorena, no stand Promo Livro. Esse livro já está à venda também em algumas livrarias aqui de Lorena. O pessoal de Lorena que estiver me assistindo no vídeo pode procurar, não é? E tá aí, gente. É o que eu queria fazer, mostrar então o nosso livro para que se tornasse conhecido e público. Eu vou colocar esse vídeo daqui a pouco, como eu fiz no anterior, né? Eu gravei ontem, anteontem. Hoje, falei, opa, tem que fazer isso aqui. E assim eu fiz. Então esse vídeo daqui a pouco vai cair aí no YouTube, vai estar no Facebook. Vocês podem acompanhar pela minha gravação, por esta minha fala. Uma história de conversão. A minha conversão. Do Espiritismo para a Igreja Católica. Deixo bem claro que eu não quero nenhuma polêmica com os meus irmãos espíritas, pessoas idôneas, pessoas honradas, pessoas que também amam a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem uma outra doutrina diferente do que é a minha agora, não é? É um outro embasamento, tá certo? Então, o Espiritismo fica com reencarnação, por exemplo, e eu respeito, e o católico fica com a ressurreição. É uma dimensão que rege as bases de entendimento doutrinário de uma doutrina e de uma igreja. Tá certo, gente? Tá aí então. Muito obrigado pela atenção. O nosso livro está aqui. Foi uma honra muito grande poder tê-lo escrito, editado, junto da nossa Academia Independente de Letras, e mostrar a vocês. Eu ainda não tinha feito isso. Agora vocês vão conhecer um pouquinho dele, né? Esse livro, então, que tem duas partes. Uma é relato de conversões crônicas e a outra, primeira parte, e a outra começa no meio do livro aqui. É fácil até deixar porque tem a marca negra, que é a parte 2, Poemas Cristãos. Vamos ver se dá para ler um poeminha cristão aqui, assim, bem curtinho. Peregrinos
Ai de ti é grande. Grande também, longa. Eu quero pegar um mais curtinho aqui, você vai botar. Protetor alado. Protetor alado. Eu falo dos anjos, né? Alado tem asa. Isso é coisa de católico, viu? Se estou desamparado, eis que tem um anjo ao meu lado. Um protetor alado. Se erro nos caminhos da vida, meu anjo da guarda o sabe e me conduz pelas mãos. Se me enredo pelo caminho do erro, um anjo da guarda tira-me do desterro. Tenho diuturnamente um ente de Deus designado a velar minha felicidade como legado. Um anjo de guarda é minha bússola, meu astrolábio e ao meu lado um sábio. Jamais fico sozinho no meu caminho. Onde eu estiver, meu anjo ali vai estar e jamais vai desamparar. Então, gente, como católico, hoje pode dizer vocês que eu tenho. Eu não, nós católicos, muitos deles não sabem disso. Nós temos um patrimônio espiritual enorme à nossa disposição. Olha só, eu vou dizer que patrimônio é esse, que nós precisamos saber usar. O Pai, Todo-Poderoso, Criador, o Filho Redentor, não é? O Filho Redentor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo Paráclito, que santifica. A grande mãe, rainha, mãe de Deus, Nossa Senhora, que é a maior das intercessoras de cada um de nós, junto ao Filho. Os santos arcanjos e anjos de Deus, São Rafael, São Gabriel, São Miguel, o meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda. O meu anjo da guarda tem nome, viu? Tá? Eu dei um nome a ele. Eu o trato com um nome, né? Benjamin. Benjamin, você está me ouvindo agora, né? Está do meu lado aqui. Ele é meu anjo da guarda, ele me acompanha. Ele me guarda. E finalmente, os santos de Deus. Os santos da Jerusalém Celeste. Esse é o grande patrimônio que Deus nos dá. Patrimônio espiritual. Nós precisamos usá-lo. Na economia de Deus, Ele nos dá esse patrimônio. Então, gente, tá aí, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Tá aqui, tá lançado online o nosso mais recente livro. Isso aqui é meu. Isso aqui não é uma antologia. Isso aqui é um livro meu, tá? Tá aí. Uma história de salvação, de conversão, perdão. Uma história de conversão. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Até o próximo vídeo. Um abração. Fique com Deus. E, atenção, convertam-se. Nas minhas orações eu peço sempre, Senhor, oro pela conversão dos pecadores. Somos todos pecadores, né? Mas eu oro por vocês todos, para que busquem a conversão. Está indo no lugar do erro? Opa, muda. Vem para o lugar da santidade. Está indo para a esquerda? Opa, vira, vai para a direita. A esquerda não. Tem horror de esquerda. Vai para a direita. Tchau, gente. Muito obrigado.